face do Senhor Jesus. A Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que diz o Espírito Santo. A Bíblia fala, a esposa, e o Espírito diz: vem, e quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Jesus disse: examina as Escrituras, porque você encontra nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ser e jorrarão para a vida eterna. A Bíblia diz assim, em Apocalipse 3: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que cedo venho, sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui Jesus, ele está mandando o seu servo escrever todas as coisas que ele viu no dia em que o Senhor o arrebatou em espírito e tomou João numa visão para mostrar o que breve iria acontecer com todos os que moram na terra, sejam eles crentes ou descrentes, sejam eles credores de Deus ou incrédulos de Deus. Todos terão que ver esses sinais acontecer. Mas porém, a igreja, ela vai viver um tempo aqui na terra, ainda um pouco, e esse tempo está se cumprindo, que está se aproximando o arrebatamento da igreja, aonde a noiva se alegrará, porque irá de encontro ao noivo, e o noivo de encontro à noiva. Mas o mundo está totalmente desapercebido, porque Jesus falou que quando ele voltasse, não acharia fé na terra. Quando o Filho do Homem voltasse, as pessoas não se importariam mais, correriam de uma parte para outra, como falou o profeta Daniel, correriam só atrás dos seus próprios interesses. Por isso que, como Jesus falou em muitas vezes, aquele que tem ouvidos, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que diz o Espírito. Quem crê e for batizado será salvo. Mas as pessoas não conseguem mais ouvir esta palavra, a palavra do Evangelho que conserta o homem, a palavra do Evangelho que muda o homem, que traz o homem e mostra para ele o que é o caminho, o que é a verdade. Se o homem andar com Deus, o homem tem paz com Deus, mas se o homem não andar com Deus, o homem não tem paz com Deus. A Bíblia chama ele de inimigo de Deus, é ímpio, porque quis andar segundo o curso deste mundo, desobedecendo a Deus e a sua palavra. E a Bíblia diz que tudo que o homem fizer, ele vai dar conta. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Tudo que o homem planta, ele ceifará, porque de Deus ninguém vai zombar. A Bíblia diz que Deus vai zombar daqueles que zombaram dele. Deus vai dar risada daqueles que riram do seu filho, daqueles que menosprezaram um desses meus pequeninos. A Bíblia diz que o juízo já está à porta. Então preste atenção na mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho, ela salva o homem da condenação do inferno. A mensagem do Evangelho liberta o homem da ignorância. A mensagem do Evangelho liberta o homem do fanatismo. A mensagem de Jesus liberta o homem da religiosidade. A mensagem de Jesus liberta o homem do engano, da mentira, da prostituição,
do efeminalismo. Só esta mensagem tem o poder de arrancar as escamas que proíbem de você ver o que é de verdade, o que é a verdade. Glória a Deus. Aleluia. Como guardaste a minha palavra, eu também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, sobre todos os que habitam na terra. Jesus falou no sermão do final dos tempos, em Mateus 24, o que iria acontecer nos dias em que nós estamos vivendo, dias atuais. É notícia em cima de notícia, é rumores de guerra e guerras, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai. Falsos profetas se introduziram no mundo inteiro. Muitos vêm no nome de Jesus, dizendo ser pastores, dizendo ser missionários, dizendo ser evangelistas, mas são lobos em pele de ovelha. Paulo falou que faria um negócio de vós, porque não perdoariam o rebanho. Eles introduziriam o povo em doutrinas vãs e inúteis. Somente estão buscando a Deus por interesse, pensando que Deus é agiota, pensando que Deus é banqueiro, pensando que Deus é realizador de sonhos. Deus, Ele quer quebrar o homem e fazer o homem um vaso novo, um vaso novo. Mas os homens têm desprezado esta palavra, a esta palavra cujo Deus, na forma de um homem, em seu Filho Jesus, falou que aquele que não guardar esta palavra, aquele que não praticar, será réu de juízo no dia do grande e terrível dia de nosso Deus. Por isso que Jesus falou: quem tem ouvidos, ouça. Aquele que quiser, venha e beba de graça da água da vida. Você não precisa fazer parte de uma religião para receber o dom de Deus, o Espírito da promessa que Jesus falou que iria para o Pai e rogaria ao Pai. O Espírito Santo que falou o profeta Joel que sobre toda a carne Deus derramaria nos últimos dias. Nós estamos vivendo o cumprimento desta palavra, que nos últimos dias Deus derramou do seu Espírito. No tempo dos profetas, eles não tinham o Espírito Santo da graça de Jesus, porque eles viviam debaixo de uma risca, a lei de Moisés. E qualquer homem que não obedecia àquela lei, ele era extirpado, era morto, porque transgredir contra um só do mandamento que Moisés deixou escrito, por intervenção e por mandato de Deus. Qualquer homem que pecasse contra um só mandamento de Deus, era réu, era culpado de todos os outros mandamentos. Por isso que ninguém consegue guardar o sábado, por isso que ninguém consegue viver debaixo da lei, porque aqueles que querem viver da lei, Paulo fala que da graça tem caído. Aqueles que pensam que serão justificados pelas obras da lei, estão aniquilando o sangue da nova e eterna aliança, porque não é pela lei que nós seremos justificados diante de Deus, mas sim pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom de Deus, nem todos a têm. Paulo falou em Tessalonicenses que nem todos têm esta fé, porque a fé não é de todos. O mundo pensa que tem fé em Deus, mas estão se esquecendo que a fé que eles estão baseando é a fé do Deus desse século, o Deus Mamon. Por isso que as pessoas ficam apostam hoje e amanhã. Se não dá certo hoje, amanhã nós tenta novamente. E Deus lá do alto só está vendo o povo indo errantemente. Mas está aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. Esta palavra, ela é apta para discernir as intenções do coração e do pensamento do homem. Esta palavra mostra o quão miserável nós somos diante dele, porque ele é santo, santificado é o nome do Senhor. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, e até está cheia da sua glória. Por isso que Jesus falou: na cidade que vocês entrardes, dizei, é chegado a vós o reino dos céus. Arrependei-vos, arrepende-se enquanto é tempo, porque depois da morte não tem purgatório, depois da morte não existe reencarnação. Você não vai voltar na outra vida, reencarnado em outro corpo, num corpo mais jovem,
num corpo mais bonito. Depois da morte, Hebreus 9:27, cabe ao homem morrer uma só vez, depois vindo o juízo de Deus. Você pensa que esse Deus vai brincar porque você brincou com ele aqui na terra? Você pensa que Deus vai levar tudo em consideração, vai passar a mão naquele dia diante de você, porque você prevaricou contra o santo mandamento que o seu filho falou? Jesus falou: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer uma espada, pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra e sogra contra nora, irmão contra irmão. Jesus veio trazer uma espada para dividir os bodes das ovelhas, veio trazer uma espada para cortar o mal pela raiz. Quem é de Deus, Jesus falou, ouve as palavras de Deus, mas quem não é de Deus, ouve o diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Quem é de Deus tem prazer voluntário em parar e ouvir o que Deus fala, porque Deus, tudo quanto fala, é bom, é proveitoso, é agradável e é perfeito, porque Ele corrige o filho a quem ama, como o pai corrige o seu filho. A Bíblia diz: quem ouve o filho, ouve o pai. Quem ouve aqueles que Jesus envia, ouve o próprio Jesus que enviou-nos. Por isso que Jesus falou que o profeta não é bem recebido na sua pátria. Mataram Jesus, crucificaram o Filho de Deus, trocaram ele por Barrabás. Você conhece Barrabás? Não, as igrejas não conhecem Barrabás, só conhece Davi. Davi foi rei, matou Golias, derrubou Golias com uma pedra pequena. Olha a fé de Elias, olha a fé de Davi. Mas pergunta para eles se eles conhecem Barrabás. Só ouviu por alto. Barrabás é um salteador, mas ele é muito mais do que um salteador. Ele é a nossa representação carnal, ele é a nossa natureza. Barrabás, que dentro de nós vivíamos, quando ainda éramos filhos da desobediência, filhos das trevas. Barrabás sempre quis reinar no coração do homem, quis que Jesus Cristo ficasse morto para não reinar sobre eles. Preferiram que Barrabás fosse solto e governasse. Barrabás é a simbologia de muitos que estão vivendo debaixo do pecado, baixo a imoralidade, baixo a sensualidade. E o pregador disse, Salomão, rei de Israel, que tudo que há debaixo do sol, tudo é vaidade, vaidade em cima de vaidade. Você está perdendo tempo cuidando do seu corpinho sensual em academias. Você está perdendo tempo cuidando daquilo que é perecível, porque Jesus falou que vós não pode acrescentar um côvado da sua estatura, não pode acrescentar um dia de vida. Olha os lírios do campo, como eles não semeiam, mas Deus, Ele dá a chuva. Nem mesmo Salomão, em toda a sua sabedoria, se vestiu como um destes lírios. Mas Deus não vai vestir vós, ó homens de pequena fé. Jesus, Ele não está buscando homens que querem buscar Ele por interesse, porque Deus procura homens que o adorem em espírito e em verdade. É na santidade do Senhor que o homem tem que adorar a Ele, porque Ele é espírito, falou Jesus. Deus não é um objeto que você pode apalpar. Deus não é um símbolo que você pode pendurar no pescoço e sair para lá e para cá carregando Ele, porque não é Ele que é carregado pelas mãos dos homens, é Ele quem carrega o homem, é Ele quem dá a vida, é Ele quem dá o sopro de vida, é Ele quem dá o mover e o existir, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também falou um dos vossos poetas. Somos também sua geração, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício, ou imaginação do homem. Mas Deus não leva em tempos a ignorância do homem, mas anuncia agora em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disto deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Aquele Jesus que sofreu toda a nossa culpa devido ao pecado que nós tínhamos, a dívida que nós tínhamos com Deus, porque lá no Jardim do Éden o homem perdeu o domínio próprio, que Deus estabeleceu que ele teria sobre tudo aquilo que Deus criara.
O homem perdeu porque o pecado entrou, e o pecado jaz à porta. Deus falou para Caim, mas acontece que hoje as pessoas tapam os ouvidos, porque o apóstolo Paulo falou na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 4, que sobrevirão tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos, amontoariam para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Eu sou da Deus Amor, sou da Assembleia de Deus, sou do Edir Macedo. Ou você é de Cristo, ou você é do diabo. Ou você é de Cristo, ou você é deste mundo. Cristo falou que aqueles que estão em mim, nova criatura é. Quem está em Cristo não é guiado por vento de doutrinas vãs, ele é guiado pelo Espírito da verdade, que o mundo nunca conheceu e jamais vai conhecer. Porque se o mundo conhecera quem é Jesus, nunca teria o crucificado. É isso que fala esta palavra. Quer conhecer Jesus? Só pela fé. Quer andar com Jesus? Só pela fé. Jesus falou que muitos desejariam ver o que os profetas viram. Muitos queriam ver o que vós vedes. Jesus falou. Mas as pessoas não se preocupam mais com a vida após esta vida. Depois da morte acabou em terra e vai para um lugar de paz. Coitados, estão sendo guiados por cegos. Ambos os dois cairão no mesmo buraco. Se um cego guia outro, o destino é o abismo. Salmos 42 diz, versículo 7: um abismo puxa o outro abismo. Chama, vai fumar maconha? Bora, vamos. Aí o cara vai, louco, sede, fanático. Vai fumar cigarro? Não pensa duas vezes. Vai para a beira do bar beber cachaça? Não pensa duas vezes. Um abismo chama outro abismo. Mas Jesus falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu, Jesus, que sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o verbo que se fez carne e habitou no meio de vós, e vimos a sua glória como a glória do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Jesus veio trazer não uma religião, ele não veio fundar uma denominação, mas ele afirmou que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não é a igreja A que é de Jesus, não é a igreja B que é de Jesus, é a igreja que foi comprada com precioso sangue, o sangue dele que tem poder para perdoar pecados. É o sangue dele que tem poder para converter a alma, tirar o pecado da alma e colocar a alma santificada nas mãos de Deus. Por isso que diz a Bíblia: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado. Se confessarmos as nossas culpas, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça e nos purificar de todo pecado. Jesus tem poder sobre todos e sobre tudo. Brasil não está acima de tudo. Deus não está acima de todos, como falou o presidente Bolsonaro. Deus está acima de tudo e de todos. Brasil não é nada, os brasileiros não são nada diante desse Deus. É Ele que abre o mar vermelho para que seu povo passe. Não é para o ímpio passar, não é para o incrédulo passar, é para o povo. E esta porta, ela está se abrindo, está escancarada para todos entrar, mas está chegando o final, que este mundo vai saber que a graça passou a maior oportunidade que um ser humano podia ter quando teve vida, de receber Jesus na sua vida e ser guiado pelo Espírito da verdade. A maior oportunidade não é quando você vai na porta de um emprego, pedir para um patrão, se humilhar para receber um benefício. A maior oportunidade não é você ficar na frente de uma televisão ouvindo besteira. A maior oportunidade não é você esperar pelo casamento. A maior oportunidade é você entrar pela porta estreita e permanecer nessa porta. Jesus falou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim,
salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus, falou o profeta Amós no capítulo 4 e versículo 12. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepare-se, porque breve ele voltará e vai pegar esse mundo de caçacheiros, vai pegar este mundo de gays totalmente desprevenido, vai pegar este mundo de maconheiros totalmente desprevenidos, vai pegar este mundo de idólatras do futebol totalmente desprevenido, porque não quiseram branquear suas vestes no sangue do Cordeiro, não quiseram ter seu azeite sobre a cabeça derramando, não quiseram andar com as lamparinas acesas, não cuidou que à meia-noite tinha que ouvir um clamor. Não era o clamor da virada do ano, não era o clamor dos rumores que anteciparia mais um final do ano, era o clamor do noivo que à meia-noite voltaria para buscar a sua igreja, a sua esposa, a sua noiva, a noiva que separou do mundo, a noiva que andou na contramão do mundo, só recebendo perseguições, só recebendo maltratações, só recebendo desprezo, a noiva que venceu pelo sangue do Cordeiro, como está escrito em Apocalipse 12:11, e venceram pelo sangue do Cordeiro. Essa noiva vai desfrutar do banquete que o próprio Jesus vai colocá-los à mesa. As bodas já estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Não eram dignos, porque não quiseram se arrepender, não deixaram de adorar os seus ídolos, os seus demônios. Olha lá como faz sucesso o diabo, multidões em volta para ouvir uma bobaseira, mas é a palavra de Deus. Poucos param, e quando param, não ficam muito tempo, vai embora, não suportam em ouvir o que diz essa palavra. Tudo que foi escrito para o nosso aviso. Deus avisou por meio dos profetas: arrependa-se, se converta dos seus maus caminhos, sai da idolatria, sai do homossexualismo, sai do lesbianismo enquanto é tempo, corra para salvar sua alma, porque a sua alma foi comprada com alto preço. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, é morada de Deus. E o que você tem feito com esse corpo? O que você tem feito com esse templo? Só fumando maconha? Só bebendo cachaça? Só fumando cigarro? Só se prostituindo? Só fazendo sexo fora do casamento? Tem naufragado o templo de Deus com a imundícia do pecado? Paulo falou em 1 Coríntios 3, em versículo 17, que quem destruir o santuário de Deus, Deus também o destruirá no último dia. Está brincando que Deus é um Deus que brinca? Está pensando que Deus, Ele não vai trazer o seu Filho para poder julgar as nações, os povos e as línguas? Deus vai julgar todos, porque Moisés falou que Deus não terá o pecador por inocente. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que se arrependam e se convertam de todos os seus maus caminhos. Paulo, na sua pregação diante do rei Agripa e do rei Festo, de Félix, ele deu testemunho de Jesus, falou com toda liberdade, que abriu o Senhor aquela porta, porque Jesus chamou ele para dar testemunho tanto a grandes como a pequenos. E Paulo estava diante daquele rei, aquele rei que tinha um pouco de conhecimento acerca dos profetas, porque Paulo falou: bem sei que você crê nos profetas. Só que ele não quis falar, não quis confessar. Há muitos que negam Jesus diante de homens. Jesus falou que aquele que me nega diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai e diante dos seus santos anjos. Agripa ficou calado quando Paulo estava dando testemunho. E Paulo falou: não fui desobediente àquela visão celestial. Eu não fui desobediente ao mandato de Jesus. Jesus me escolheu, foi para levar a palavra do Evangelho. Jesus me tirou do fanatismo da religião, abriu os meus olhos da fé e me levou para pregar a sua palavra na Ásia, na Europa, em todos os confins da terra. Foi para isso que Jesus elegeu Paulo, chamou Paulo como apóstolo dos gentios.
E ele saiu pregando o evangelho, dando testemunho da graça de Jesus, dando testemunho daquela verdade que Pilatos rejeitou, que os judeus rejeitaram, que aqueles homens corruptos de entendimento não quiseram saber. E Paulo falou no tocante da estrela da manhã: fui fariseu. Olha, reconhecendo que ele era fariseu. Eu era um fanático, eu ia para a igreja todo dia, lá no templo, adorar a Deus, mas não sabia que Deus que ele estava adorando, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel não era aquele Deus que eles estavam buscando. Aquele Deus era um Deus que fazia a vontade deles, e não eles que faziam a vontade de Deus. Deus não está para fazer a sua vontade, esqueça. Só lembra de Deus para pedir coisas materiais, só lembra de Deus para pedir saúde, só lembra de Deus para pedir para tirar o seu parente do hospital, da cama, do leito, só lembra de Deus para pedir alimento, pão de cada dia, porque não lembra de Deus quando está indo para o inferno: Senhor, me mostra o caminho, mostra-me a tua verdade, a tua benignidade que se estende de geração a geração, mostra-me a vereda da justiça, para que eu ande íntegro aos teus olhos. Pede para Deus santidade, pede para Deus consagração, pede para Deus o maior dom, o dom do Espírito Santo. Pede para Deus não riquezas, porque são tudo perecível. A Bíblia diz que a prata e o ouro vai se tornar em ferrugem. Hoje você compra, você vende, mas amanhã você não vai poder comprar e nem vender, porque vai ser jogado na rua, não vai ter valor nenhum. Só o que tem valor é o nome bom escrito no livro da vida. É isso que tem importância para Deus, e Deus está interessado. Arrependei-vos, porque eis que cedo venho, sem demora. Guarda o que você tem, para que ninguém tome de ti a coroa da vida eterna. Guarda o que você tem. Jesus deu o dom da fé. Essa é a fé que o mundo não tem, de crer na Escritura, como fala de Jesus, porque em Hebreus 10:31 está escrito: Deus, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é um fogo consumidor. Deus vai consumir todo pecador que prevaricou contra os seus mandamentos, que desobedeceu o que o seu filho deixou como mensagem. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Crê enquanto você tem tempo, porque amanhã pode ser muito tarde. A oportunidade é hoje. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Abre o coração para que o Espírito penetre até a divisão da médula da alma e te convença do pecado. Toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus a homens santos que falaram cheio do Espírito Santo. Ninguém pode falar se não for pelo Espírito de Deus. Tem o espírito do erro que muitas igrejas estão introduzidas, mas não é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, onde está, o pecado sai imundícia. Vou deixar como finalidade o que falou o profeta Isaías, porque este profeta é de mais importante em toda a Escritura. O que ele fala, algumas coisas ele recebeu de Deus como visões, e ele viu o séquito de Deus, a santidade de Deus, e os querubins o adorando, os serafins o adorando. Ele viu a majestade de Deus. Jesus falou que os meus irmãos, a minha mãe, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quer ser irmão de Jesus? Começa a fazer o que ele falou, o que ele mandou que se fizesse, de obedecer a palavra dele, a palavra que salva o homem da condenação do inferno, a palavra que liberta o homem da ignorância do pecado. Só esta palavra tem o poder de mostrar
quem de fato somos diante dele. Jesus está voltando. Desperta, tu que dormes, levanta de dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Arrependa-se hoje, porque hoje o Senhor está à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz e abrir a sua casa, eu entro nela, cearei com ele, e ele ceará comigo. Jesus convida o homem, não é para ficar rico. Jesus convida o homem, não é para ficar bonito, não é para deixar que a beleza exterior contamina a beleza interior. Jesus convida o homem é para abandonar o pecado e viver uma vida com ele. Vivo não mais eu, mas ele vive em mim, e o viver que hoje vivo na carne não é mais para mim, é para ele que me resgatou, que me comprou com seu sangue. Deus possa ter misericórdia. Busca o Senhor, porque quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que diz o Espírito Santo. Esta é a mensagem que está escrita no livro que Deus, pelo seu próprio dedo, escreveu, e os profetas anunciaram esta poderosa palavra, que o Senhor vive e reina para todo sempre. Bendito seja o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, em cuja boca está o assopro de vida, e Ele tem poder de pedir o fôlego que você respira. Se Ele quiser, Ele tira de você hoje. Que Deus tenha misericórdia da sua alma.